La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Boa tarde. Agora estamos conectados ya con Luciane Magalhães y Andrea Basso, pero antes quiero darle la bienvenida a todos. La charla, conferencia o la palestra de hoy va a ser en portugués, así que voy a tratar de hablar en portugués o portuñol y darle la bienvenida a Luciane Magalhães, que nos va a hablar sobre coaching y lideranza en las organizaciones. Luciane es graduada en Ciencias Contables, es psicóloga, es coach certificada por HCN y C, también es practitioner en programación neurolingüística y es psicóloga, como dije. Y hoy la acompaña Andrea Basso. Andrea es una empresaria, es presidente del núcleo de mujeres empresarias de todo el estado y también miembro del misma institución en No Brasil. Así que bienvenidas esta tarde, Luciane. Boa tarde. ¿Me escucha? Estamos presentando un problemita, vamos a solventarlo. Luciane, boa tarde. ¿Me escucha? ¿Aló? Vamos a ver. Boa tarde, Luciane. Tá? Não posso escutar. Não posso escutar, vamos a ver. Um minutinho. Agora sim. Alô, Luciane? Vamos a ver o que está passando. Um minuto. Agora sim, Luciane? Me escuta? Não posso escutar a você. Me escuta? Eu não posso escutar. Ya vamos a solventar este.
Vamos a ver. ¿No? Agora? Alô? Não se escuta. Mas podemos quitar só áudio? Quitamos el vídeo? Agora? ¿Me escutan? A ver. Luciane. Mas não posso escutar. Luciane, ¿me escucha? Yo, boa tarde. Disculpen a los asistentes, ya estamos solventando el detalle. Luciane, ¿tú me escuchas? Vamos a solventar este detalle técnico. Pedimos disculpas a todos los asistentes. Vamos a solventarlo. Ya están arreglando la situación. En unos minutos iniciamos. En unos breves minutos iniciamos nuevamente la conexión.
Pronto. Agora sim, Luciane. Sim? Agora sim, agora sim. Está bien, vamos entonces a comenzar. Disculpen algunas fallas de conexión, sin embargo ya están listas. Luciane está acompañada hoy por Andrea Basso, perdón. Luciane Magaláes es graduada en Ciencias Contables, psicóloga, co-certificada por HCN, AC, también es practitioner en programación neurolingüística, es NOSA Business Partner en Brasil como EFATA Terapia y Coaching, y también es profesora de HCN Internacional. Y a ella la acompaña Andrea Basso. Andrea Basso es empresaria, presidente del Núcleo de Mulheres Empresarias do todo Estado y miembro también a nivel do Brasil. Así que bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre coaching y lideranza en las organizaciones. Bienvenida, Luciane. Bienvenida, Andrea. Obrigada. Obrigada, Ouvin. Boa tarde, Andréia. Que bom estarmos aqui com vocês que estão nos vendo nesse momento. Com você, Ouvin, muito obrigada pelo convite e por estarmos aqui. Será uma tarde muito produtiva. Obrigado, El. Então, podemos começar, sim? Teve problemas na nossa conexão, mas enfim, estamos aqui. E falar sobre coaching, né, e liderança nas organizações. E a Andréia está aqui comigo, uma grande empresária aqui da nossa cidade, do estado de Mato Grosso, membro, né, como você já disse, membro do Núcleo das Mulheres Empresárias a nível nacional, no Brasil todo, e presidente para o Mato Grosso, para o nosso estado. E também na nossa cidade, né, Andréia? É isso? Sim, sim. Na verdade, eu sou membro, né? No nosso estado, nós só temos o nosso núcleo, né? Então, nós não temos a nível de federação ainda um conselho. Então, nós somos todas do grupo da minha cidade, somos todas membros, e eu participei durante anos na diretoria executiva do Nacional, e hoje continuo participando. Que bom. E assim, poder partilhar um pouquinho com vocês sobre o coaching e liderança nas organizações. Então, começando a falar sobre coaching, para nós aqui da EFATA, para mim, como treinadora na HCN World, hoje, a nível mundial, o coaching tem se destacado, e tem sido feito parte primordial dentro das organizações. E no Brasil, é interessante até nós falarmos isso, é algo que é novo, é uma metodologia nova no Brasil, há 15 anos, mais ou menos, que temos isso. E, claro, as empresas estão a cada dia se adaptando e acolhendo essa nova metodologia dentro das organizações, né? E por isso, André está aqui comigo hoje para falar um pouquinho sobre a grande importância do coach dentro das organizações e qual é o papel do coach, qual é o papel do líder, da nossa liderança, em nível de estar realmente desenvolvendo e levando essas empresas a atingirem os melhores resultados, uma alta performance. E esse é o papel do coach dentro das organizações. Então, assim, André, eu gostaria que você falasse para nós, dentro da sua experiência como empresária, tantos anos, e convivendo com empresários a nível nacional, e inclusive internacional também, qual é o papel do líder hoje dentro da organização? Que você poderia nos falar e a gente vai fazendo essa ponte com o coach, o líder que é coach, a liderança, as empresas, as organizações. Bom, assim, dentro da minha experiência, que eu sou uma pessoa que desde os 9 anos de idade eu nasci no comércio, né? Hoje, assim, com todo o caminho percorrido, eu chego à conclusão que o líder dentro das empresas, ele é aquele que consegue identificar os talentos. Uhum. É aquele que consegue ouvir, né? Mas liderar é muito mais ouvir do que dar ordens. Porque quando você ouve e você consegue identificar os talentos, você delega as coisas dentro das capacidades, das habilidades de cada colaborador. Então, assim, eu acho que a grande sacada do líder, o grande
né, a realização dele ou o acontecimento dele dentro das empresas, é isso, é ouvir e identificar as potencialidades de cada colaborador e ali delegar e dar oportunidade do crescimento, e vai aparecendo vários dons, e é isso que as grandes empresas e grandes corporações hoje têm os seus resultados. E justamente falando, e também pegando esse link, né, Andréa, dentro o papel do líder na organização, do coaching, no caso, também, juntando e associando a isso que você disse, baseado na sua experiência, que o coach é um processo, né, como todos já sabemos, um processo de ajudar as pessoas a ter a sua melhor performance, a atingir os seus resultados, uma mudança dentro de uma mudança de condutas e comportamentos, e claro, desenvolvendo habilidades para chegar aos resultados que desejam. Isso no nível pessoal. E dentro da empresa, hoje, as empresas, elas buscam e necessitam o lucro, né? Necessitam, primordial, o ponto primordial é essa busca de resultados. E quando você diz que o papel do líder hoje, dentro das organizações, muito mais do que saber uma parte técnica, é saber ouvir, é detectar talentos, desenvolvê-los para que eles possam realmente chegar na sua performance. Isso o coach, né? O coach, o profissional coach dentro de uma organização, é o que ele vai fazer. O papel dele realmente nessa percepção de retenção de talentos, desenvolver habilidades das pessoas, descobrir qual é realmente as pessoas que vêm somar dentro da organização, que soma dentro da organização, fazendo o quê? Justamente trabalhando no seu potencial, no potencial de cada gestor, do líder e, claro, dos colaboradores, porque é uma cadeia, né? Quando você tem trabalha-se uma cabeça, todo o corpo dessa organização, ela também vai ser contagiada por esse desenvolvimento. E aí, juntando com o papel do coach, né, dentro da organização, o papel do profissional coach, do líder, que tem essa habilidade, que tem esse treinamento e essa formação, ele vai realmente ter uma percepção muito maior, ele percebe esses talentos e as empresas ganham como? Hoje a gente pode perceber, nós conversando, eu e a André, antes de começarmos esse webinar, conversamos e dizíamos assim, que as empresas vão crescendo, né? A adequação de produtos, você consegue recursos para poder adquirir os produtos necessários, se é uma empresa que trabalha no comércio, como no seu caso. Mas o que é mais difícil dentro de uma organização? É mudar a mentalidade das pessoas. E hoje, nesse mundo globalizado e rápido que nós estamos, quanto maior a tua percepção de detectar esses talentos, de encontrar soluções no seu negócio, muito mais à frente você vai estar. Porque existe uma concorrência que é natural de ser entre as organizações, entre as empresas. E o coach vem ajudar a esse desenvolvimento, a desenvolver essas habilidades de percepções, de escuta, uma escuta ativa, uma escuta realmente de descobrir qual é a necessidade do colaborador e, claro, da empresa em si. Né? E assim, André, você olhando para essa metodologia que o coach nos oferece, esse papel do líder coach, que é reter talentos, dentre tantos, né? Vou citar alguns aqui, mas dentre vários que nós temos. Tem retenção de talentos, essa escuta ativa, desenvolver habilidades nas pessoas, competências, diferente de habilidade, de capacidades e competências, então, desenvolver essas competências necessárias para ele desenvolver o papel, atingir o resultado necessário, e para que ele possa se tornar, claro, a melhor versão como pessoa, a que se propõe dentro da empresa. Sabendo dessa metodologia, Andréia, dessa metodologia do coach, do profissional coach como líder, como você percebe que dentro de toda a sua experiência a nível de Brasil, vamos dizer assim, a nível de Brasil, que o coach poderia colaborar mais ainda com as organizações?
Bom, quando a gente fala do papel dessa função do coach aí, eu vejo assim, nós temos a experiência dos conselhos e dos núcleos, a gente tem muita troca de como é em Minas Gerais, como é em São Paulo, o que funciona para alguns estados, por conta da forma de comércio, das metodologias usadas. E essas formações, os conhecimentos, a parte metodológica, a parte científica de aprendizado, a gente tem visto que o coach, ele consegue identificar a potencialidade daquele estado, daquele lugar. Ele facilita. Porque, assim, para o pequeno empresário, que é o caso, que é o microempreendedor, ou empresário que tem como um legado de família, né? Você tem uma tradição, você geralmente é familiar, ou você aprendeu com alguém, ou você está sendo orientado. E as grandes corporações? Eu pego uma pessoa de um lugar e coloco no outro que não conhece a realidade. O profissional, quando você tem uma orientação e você tem uma questão técnica ou alguém orientando, essa identificação é muito rápida. A identificação do coach junto com o líder, com quem organiza. Então, a gente fala que no meio do comércio, tempo é dinheiro. Sim, sim. Então, assim, quando você ganha, o outro que vai por modos de costumes ou de conversas ou dessas trocas nossas nos conselhos, nos núcleos, que a gente realmente troca o que funciona, né? Isso leva anos. O profissional do coach, às vezes, com técnicas, com ferramentas, ele passa isso para o líder entender um todo. Então, assim, eu vejo que os conhecimentos adquiridos e que a gente dá uma facilidade do líder encontrar essas habilidades, de identificar ela potencialmente. E, assim, em várias tanto na parte de organização, como na parte de talentos mesmo, do dia a dia. Então, assim, eu vejo que é uma junção assim que dá um casamento duradouro, entendeu? De sucesso. Eu acho que é mais ou menos por esse lado. Que bom, que é uma ótima explicação e até essa analogia do casamento que casa realmente, né? E hoje a gente percebe, Andréia, vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, nós estamos também percebendo o quê? Que a nível de Europa, de Estados Unidos, de Ásia, o coach, o mentoring, é uma metodologia que já está integrada dentro das organizações. E que hoje é como se fosse a necessidade, por exemplo, de recursos humanos, de um RH, de ter um RH, de ter uma área financeira, de ter uma área comercial, de ter ali uma área específica de profissionais que desenvolvem talentos dentro da empresa, né? E quando você dizia assim, da rapidez dos processos, nós podemos perceber que o coach dentro das organizações, ele vem realmente a somar, e não só somar, mas aumentar essa performance para que se ganhe realmente tempo. Porque hoje se fala tanto em gestão de tempo, em ganhar-se tempo, estar à frente das outras empresas. E, claro, se dentro dessa empresa eles têm ali líderes que são coaches, que são profissionais, que conhecem a metodologia do coach, com certeza eles vão estar à frente e vão ganhar muito tempo, porque o processo de quando nós trabalhamos com um coach dentro com pessoas, com gestores, esse processo de mudança acontece muito rápido, em 6 a 10 sessões, você já consegue uma mudança de comportamento. E isso a gente fala em questões de, às vezes, 5, 6 meses, que é o que vai acontecendo. E hoje, se você fala de uma mudança planejamentos a longo prazo, as empresas estão planejando mais a curto prazo. Porque o mercado ele está mudando muito.
No mercado de hoje tem uma mudança muito grande e então se faz necessário que os profissionais, que os líderes, eles necessitam ter essa rapidez, inclusive, de pensamento, de processamento, de percepção de possibilidades. E o coach vem aí, nesse caso, fazer esse casamento realmente para poder que essas pessoas, que esses gestores, que os donos, que os empresários realmente tenham essa habilidade de ganhar tempo, né? E pensando nisso, Andréa, também, quando a gente diz assim, que dentro das organizações, o coach profissional, aliando a todo o conhecimento da administração, aliado, independente de se ele conhece questões administrativas ou não, porque o coach você trabalha com o quê? Mudanças de comportamentos e condutas, e que necessariamente não se faz necessário um conhecimento técnico de uma área para que você possa desenvolver o outro. Então, veja só, coisas que no passado próximo ali, para você conhecer aqui no nosso caso, na nossa região, que o agronegócio, ele é muito expressivo, né? É um destaque. O destaque, hoje dentro, no estado do Mato Grosso, de 50% a 60% dos trabalhadores, das pessoas que trabalham, hoje trabalham numa empresa do agronegócio. Então, o agronegócio é muito forte no Brasil. E quando a gente diz assim que um engenheiro, um agrônomo, por exemplo, que trabalha na lavoura, se tem um profissional, um gestor administrativo, coach, ele não necessariamente precisa conhecer do negócio da lavoura para ajudar a desenvolver aquele profissional. Questões que anteriormente, um passado muito próximo, isso se fazia necessário que ele fizesse cursos técnicos, que ele aprendesse como é que se faz desde o plantio até a colheita, para que estivesse lá ajudando a desenvolver as pessoas. E com o coach, isso não se faz necessário. Então, o que se ganha hoje? As empresas o ganho financeiro, inclusive, tendo líderes que são coaches, é altamente, é muito alto esse número. As pesquisas mostram isso. Tem empresas que hoje trabalham com coaches e que têm profissionais coaches dentro da empresa, elas aumentam de 5% a 10% do lucro. E nós falando isso hoje a nível mundial, em empresas que fabricam, que produzem milhões. A diferença, esse valor é muito expressivo. E fora que o profissional, trabalhando, né, dentro da organização, ele vem fazer o quê? Também trabalhar na redução de custos. Por quê? Porque se diminui problemas. Não que vai extinguir problemas. Porque o problema sempre está. Onde tem pessoas, tem problemas, né, André? Onde tem pessoas, tem problemas. E pensando assim, questão das empresas hoje, pela tua experiência a nível, né, de estar nesse núcleo das mulheres empresárias, com um grande número de mulheres nos negócios hoje no Brasil, quantos por cento, dentro da sua experiência, do que você escuta, que as mulheres estão aí empreendendo e trabalhando hoje? Qual é esse número? Lu, até o ano passado, nós tínhamos um dado, era 62% da micro e pequena empresa no Brasil de mulheres. Isso nós estamos falando do número das que são de direito, aquelas que estão efetivamente registradas. Sim. Isso nós não estamos falando de todas aquelas que trabalham ainda no anonimato. Uhum. Das artesãs, dos cachorro-quente, daquelas que fazem pão, entende? Eu estou falando das oficiais. Eu fiquei sabendo que parece-me que saiu um número que é muito fresquinho, coisa de 2 semanas, que esse número veio para 57%. Mas é entre 57% e 62%. Nós somos a maioria absoluta no Brasil, de mulheres empresárias, e a gente vê que muito ainda dessas mulheres ainda estão apenas trabalhando e não estão procurando essa ajuda, esse turnaround, entende? Essa volta, esse conhecimento, né? Então, assim,
pelo que a gente conversa. E os núcleos e esses movimentos aí novos de mulheres, esse empoderamento que a gente tem ouvido aí de 2 anos para cá, todo esse movimento, é justamente as maiores líderes, as mulheres de grande potencial expressivo de empresas no Brasil, liderando grupos de mulheres dizendo, vem, aperfeiçoe-se, estudem, busquem conhecimento, abram as possibilidades, porque elas estão aí, né? Então, assim, eu vejo que o número é muito grande, desse número, muito poucas ainda estão, né, nessa busca, mas não deixa de ser um desejo, porque eu acho que mulher é muito curiosa, nós somos, né, guerreiras, mães, desempenhamos vários papéis, e eu acho que, assim, é um mercado que traz tanto conhecimento para se descobrir coisas, porque mulher tem muita ideia também, né? Tem uma performance muito grande, né? Para ser mãe, para ser, às vezes, uma dona da casa, e trabalhar fora, e profissional e esposa. Então, a criatividade, ela sempre está aí presente nas mulheres, né? E que bom, claro que eu percebo assim, nesse grande número hoje, como você disse, de mulheres que estão aí empreendendo, que é um número de 52 a 60, 57 a 62%, imagine todas essas pessoas, essas empresárias, hoje líderes, desenvolvendo um trabalho de mudança de mentalidade. Porque o coaching vem fazer o quê? Ampliar mentalidade, ampliar possibilidades, fazendo com que as pessoas percebam que há possibilidades diferentes. Focando, claro, sempre no resultado. Porque uma tendência que às vezes nós temos dentro de uma situação, de um trabalho na empresa, de um projeto que fracassa, você paralisar muitas vezes no fracasso. E o coach, ele vem vem trabalhar onde? Focando naquilo que funciona, focando no resultado. Claro, não deixando que os problemas, passou o problema e a gente não se fala de problema. Não isso, mas aprendendo com esses problemas, né? Aprendendo com os fracassos. E eu acredito que essa troca que vocês fazem, né, no núcleo de mulheres empresárias, empreendedoras, que tem aí no Brasil inteiro, em várias regiões, a gente ouve falar sobre isso, sobre o núcleo de mulheres empresárias, e que esse desenvolver, essa busca de possibilidades, vem por essa troca de experiências. O aprender com quem fez, com quem passou por um processo que não deu certo, mas que encontrou uma solução. Faz sentido? Sim, sim. E muitas vezes essa troca é até assim, ó. Estou querendo fazer isso. Não faça. Olha, faça uma pesquisa de mercado, isso já foi feito em tal região e não funciona. Entende? Então, assim, no núcleo nós temos, mas não temos isso com o conhecimento ou com a estrutura de um profissional de coaching que pode mostrar que quais possibilidades foram testadas dentro do perfil do teu produto, do teu foco, do teu nicho de mercado, da idade dos teus clientes, da faixa etária, entende? Então, assim, eu vejo que a nossa experiência, como eu disse, dentro dos núcleos, têm algumas experiências muito profissionais, porque nós temos grandes empresárias do Brasil, né? Grandes, eu estou falando não é de grandes mulheres todas somos. Eu estou falando de grandes, de expressivos números de empresas e números financeiros. Mas eu estou falando que eu vejo que existe ainda um número enorme de mulheres que ainda estão aí tão atarefadas ou tão focadas, às vezes, nas suas atividades, nos seus múltiplos papéis, que precisa abrir um pouco, tanto para participar desses novos mercados, das novas perspectivas que existem, né? Porque a tecnologia, daqui a pouco os filhos estão passando pela gente, a gente não está nem entendendo.
está acontecendo, né? E é interessante porque essas novas possibilidades de mercado, e se a gente percebe, se a gente faz um estudo, faz um olhar, há pouco tempo atrás, 10 anos, 5 anos, quantas empresas deixaram de existir e foram substituídas? Vemos aí as videolocadoras, né? Foi, de repente, tem hoje as Netflix da vida, que são, e os Uber, por exemplo, os táxis, que hoje você, não tendo nenhum táxi, nenhum carro, você é dono de uma maior frota de taxistas do mundo, né? O Uber, que vem aí para substituir e trazer uma inovação. E, claro, várias outras empresas que estão surgindo nesse mundo globalizado e nessa rapidez de informação que nós temos hoje. Lu, assim, falando sobre isso que você falou, eu vejo assim, não é só as empresas, mas a gente tem que pensar também que os nossos clientes mudaram. Então, nós temos que ter hoje um atendimento para o vovô que não vai mexer no tablet e que não vai comprar pelo mercado, né, através do mercado eletrônico, que precisa de um atendimento, que tem que explicar para ele exatamente como é. Eu tenho aquele que quer pelo aplicativo, né? Então, eu acho que existem vários clientes agora. Nós temos, não é um atendimento generalizado, não é um mais. Então, esse é o grande desafio do futuro. E é aí que eu acho que a gente precisa de mais preparação. Porque eu tenho ou uma colaboradora que é muito jovem, que vai querer ficar só no tablet, no celular, ou eu não tenho uma que quer ficar no atendimento presencial. Como é que eu vou ter o mesmo colaborador para atingir e atender diversos públicos que vão aparecer? Então, imagina, não tem só uma evolução no produto e nos mercados. Tem coisa que desapareceu. Mas e agora, essa nova geração aí, que está aí? Como que ela vai ser atendida? E preparar esse mercado? E preparar o líder para entender que eles também estão certos. Eles só querem ser atendidos na linguagem deles, na forma deles. Então, assim, possibilidades são infinitas. E o coaching, e aí, Andréia, vem casar mais uma vez com isso que você está dizendo, né? Que os clientes, não só as empresas estão mudando, mas os clientes que mudam, porque são pessoas. Nós somos gente e as empresas são formadas por gente. Sim? E essa mudança, ela não para por aí, como você disse, né? O nível de exigência dos clientes mudaram. E que você precisa ter um gestor, um colaborador que vai atender, como você mesma disse, né? Aquele senhor que chega e ele quer ser atendido. A pessoa que quer ser atendido por um aplicativo. A pessoa que gostaria de receber a mercadoria em casa. A pessoa que quer ir na loja, fazer a compra, ter todo aquele envolvimento, né, afetivo com o produto. Isso a gente fala não só nas empresas de varejo, mas de empresas todas de serviço. Isso se faz necessário. Então, o quê? Mais uma vez, desenvolver essa liderança. E o coaching, ele vem de encontro à abertura de mentalidade para novas possibilidades. Então, é abrir-se para o mundo de possibilidades no sentido de realmente compreender com a rapidez que o mercado exige. Compreender o cliente, compreender a necessidade do colaborador, do colaborador que está ali do lado dele todos os dias, sabendo que há uma mudança muito rápida e que essa mudança, ele precisa acompanhar, essa mentalidade precisa acompanhar essa mudança. Porque se não acompanha essa mudança, há um fim. Né? E a hora que a gente diz assim, há um fim, dói o coração. Dói o coração no sentido de como é que as pessoas hoje, eu faço uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos escutando nesse momento, como vocês hoje, as empresas, a tua empresa, se você é um empresário, tem buscado esse desenvolvimento, né? Esse novo mercado exigente que está aí, e também não só o mercado lá fora, mas sabendo que você também tem colaboradores e gestores que são exigentes. Né? Que são exigentes.
E a gente percebe, assim, pensando na questão de organização, até mesmo nos pilares do coach, né? Quais são os pilares? Sabe, falando para vocês, talvez não sei se tem muitos coaches nos ouvindo aqui, mas quais são esses pilares? O primeiro deles são as perguntas. E por que o coach hoje, o coach é baseado em perguntas? Porque nós temos uma cognição natural de fechar, de concluir, de fechar ciclos. A gente diz até fechamento cognitivo. E o fechamento cognitivo, para que a pessoa possa desenvolver uma ideia, criar algo, vem através de perguntas. Nós buscamos respostas. E como é que nós encontraremos essas respostas? Com perguntas. E o coach, ele é treinado para fazer perguntas a partir da necessidade do outro. Então, um dos pilares. E nessas perguntas que o coach ou o líder coach vai fazendo dentro da sua empresa, precisa desenvolver um novo produto, inovar, ou desenvolver habilidades nos seus colaboradores. Essas perguntas vão ajudá-los à tomada de consciência. Porque a partir do momento que você vai respondendo essas perguntas, vai sendo reflexionado, as empresas, os gestores vão refletindo sobre isso, onde se toma consciência, tomada de consciência é um outro pilar do coaching, e, claro, se responsabilizando. Porque a partir do momento em que eu tomo consciência, eu sou capaz de me responsabilizar. Responsabilizar que a empresa precisa continuar, responsabilizar que o gestor ele precisa estar sempre acompanhando esse processo de mudança. E, claro, gente, fazer ação é uma tomada de atitude, e fazer ação o quê? Ir e se comportar de uma forma diferente, ou fazer diferente, ou potencializar aquele comportamento que já está aí para que atinja o resultado necessário. Sim. Eu percebo, Lu, que de tudo isso que você colocou do coach e dessa busca, quanto mais perguntas a gente faz, né, mais respostas e a possibilidade dele identificar, dele voltar lá no início, no papel do líder, do ouvir, e de identificar os talentos e as funções de cada uma, e até de definir a parada de um produto, esse não vamos mais vender, volta. É um ciclo que, né? Por isso que é cíclico. Então, ele vai, é um processo que vai, que volta, e que você retorna lá no início. Todo essa performance, todo esse conhecimento e toda essa oportunidade das perguntas, em cada processo de liderança, ela E finalizando já nosso momento aqui de falar sobre coach e liderança nas organizações, e que é um casamento, né? Chegando a essa conclusão. O que você poderia nos deixar de mensagem, Andréia? Como convidada, né? Agradecendo você por responder tão prontamente esse convite, ao nosso convite, ao convite da HCN World, para estar aqui partilhando um pouco da sua experiência conosco. Que mensagem você deixaria para os empresários, para os empreendedores, para as organizações, como a respeito desse casamento, né? De coach e liderança, né? Olha, Lu, a mensagem que eu deixaria a todos os empreendedores, especialmente as empreendedoras, e aqui eu queria falar do meu núcleo de Rondonópolis, as minhas companheiras, uma mensagem de que não parem de buscar. A gente não pode parar de pensar, de se reinventar. Eu acho que a oportunidade, tanto da crise, como da dificuldade, como de um problema, é uma oportunidade de fazer uma nova pergunta e de ir em frente. Porque vai vir um resultado, né? E uma coisa que eu aprendi já em alguns cursos com você é a questão da consciência. Quando a gente toma consciência e se responsabiliza por aquilo, a gente diz, eu não cumpri com os meus objetivos, com as minhas metas. E aí a pergunta volta, então, para mim, me comprometer agora, a partir de hoje,
com isso que eu estou vendo, como eu posso fazer, né? Que atitudes eu preciso tomar? Então, assim, eu deixo uma mensagem de otimismo, de acreditar em vocês, de saber que tem muitas respostas que já estão resolvidas dentro de vocês e que precisa vir para fora, né? Que precisam ser implementadas e agradecer, sim, todo o carinho, agradecer a oportunidade de aprender mais um pouco, de estar junto e de sempre aprender, que eu acho que a gente sempre aprende. Muito obrigada a vocês que nos ouviram, obrigada, Olvi. Obrigada, gratidão. Obrigado, Andrea, Luciane. Muito complacido. Obrigada. Con la palestra de hoy. Hay muchas mujeres poderosas en esta cumbre. Gratidão. Agora tenemos un espacio para preguntas. Y voy a leer las preguntas. Si tienen preguntas, puedes escribir también. Ok, la primera es: ¿coaching y lideranza andan juntos como un recurso para un ejecutivo? Rocío Silva, de São Paulo. Não compreendi o nome, como é, Olvi? Rocío Silva, de São Paulo. De São Paulo. Olha, São Paulo conosco. Sim, hoje, como eu dizia, nós falávamos desse casamento, né? Hoje, a nível de mundo, a nível mundial, o coaching faz parte integrante dentro de uma organização. Então, claro, há muitos líderes que não conhecem ainda essa metodologia, a metodologia do coaching, só que você vai ganhar muito. E, claro, o profissional hoje, que ele é líder e é coach, o líder coach, com certeza vai trazer uma habilidade e um foco no resultado muito maior do que se ele não tivesse essa ferramenta, essa habilidade do coach, né? Ok, obrigado. Outra pergunta é: boa tarde, obrigado, Desenia Ruiz, desde Venezuela. Olha aí. Como desbloquear o potencial do líder em las organizações? Fazendo coaching, com certeza. Treinamentos de coaching, com certeza. Sem nenhuma sombra de dúvida, eu digo isso, porque se nós vamos conversar com líderes que hoje são coaches, eles percebem uma mudança muito clara antes no seu papel, nas suas habilidades. Antes de se tornar um profissional coach, depois pode se tornar um profissional coach. Por quê? Porque o coach vai trabalhar nas mudanças de comportamento. E, claro, também no autodesenvolvimento. É algo que faz, a partir do processo do treinamento de coaching, faz parte, integrante da pessoa. Né? Então, fazendo coaching, com certeza. Ok. Otro: en mi organización existe un jefe que no es un líder. O que você recomenda nesse caso? Guilherme da Costa, Brasil. Gostaria de, por favor, Andrea. Olha, o que eu recomendo nesse caso? Um chefe que não é um líder. O que eu recomendo para você é assim: se você desenvolve um trabalho maravilhoso, um bom trabalho, às vezes você tem que mostrar o teu potencial, mas se o teu chefe não consegue entender o teu potencial, ele tem um superior que pode entender. Alguém precisa ver o teu potencial. Bater de frente com o chefe não vai dar certo, é demissão. Então, não adianta enfrentar ele. Pelo poder, pela força física, ou pela força, né, de enfrentamento, a gente não tem conquistado nada. Eu acho que, assim, às vezes ele precisa se preparar, você como funcionário, tenha mais ideias, vai no seu superior, sem falar mal do seu chefe. O teu empreender, a tua força de se expressar, a tua habilidade no trabalho, o teu superior pode ver e ele vai com certeza perceber e vai ver que o teu chefe está, na verdade, impedindo que as tuas luzes brilhem.
Outra pergunta. Onde você treina como coach no Brasil? Alejandra Ferreira. Em EFATA Therapy Coach, Rondonópolis, Mato Grosso. Inclusive, nós estamos com as inscrições abertas para o nosso treinamento, que vai ser agora, primeiro módulo em setembro, segundo módulo em outubro, primeiro módulo comigo, de 12 a 15 de setembro, e depois o segundo módulo com o Paul Hunter, eu também estarei nesse segundo módulo, mas o professor titular é Paul Hunter, de 28 a 31 de outubro. E você pode entrar no nosso link, no nosso site, que é www.efatacoach.com.br e fazer a sua inscrição. Uma das melhores empresas de treinamento de coach nível mundial, HCN World. Así es. Tudo o que quieran formarse como coach, tienen que visitar a EFATA. Digamos. Outra pergunta, Andrea. Para onde vão as mulheres empresárias hoje, em questão de desenvolvimento? Luz Almeida. Eu não entendi. Como vão as mulheres hoje em nível de desenvolvimento, as mulheres empresárias? Então, as mulheres empresárias, quando elas estão numa cidade, num município, que tem uma associação comercial, o associativismo, estar nessa associação comercial, proporciona a essas mulheres, em vários municípios do Brasil, formação. Palestras, formação de RH, específicas, de marketing. Então, assim, essas palestras nos ajudam muito, esses treinamentos, essas questões nos ajudam muito a acompanhar tanto as tendências do mercado, se estamos enfrentando crises, situações financeiras, problemas específicos por conta de tempo ou de alguma situação. E também as buscas, né? A busca pessoal da empresária, se ela tem a oportunidade de fazer cursos de extensão, como um curso, né, de coaching, um curso de formação, um curso que possa ajudar, um mentor, um curso que possa ampliar o leque de possibilidades. Tá bom, tá bom. Essa é a última pergunta. Muito obrigado, Luciane. Muito obrigado, Andrea, pela palestra. Estuvo muito, muito bom. Obrigada a você, Obrigada. Obrigada a todos vocês que estão nos vendo nesse momento. Así es. Bueno, muito obrigado também a todos. Hasta México, así es, no Congreso de Coaching y Mentoring en Ciudad de México, 18 y 19 de octubre. Visiten www.congresohcn.com. Bueno, boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Tchau. Bye. Bye, tchau.